Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Olá, mais um pergunta e resposta elaborado para você. Hoje, com a ausência do Renato Sagreira, que está em viagem de estudos, estou eu aqui, Cristina Forte, substituindo. O tema de hoje, regularização fundiária. Pode ser difícil e distante, mas ele está muito mais próximo de você do que você imagina. A doutora Vanesca Buzelato Prestes, é isso, doutora? É isso. Da Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária, vai nos colocar de perto com esse assunto que, como eu disse, nos diz muito mais respeito do que a gente imagina, né, doutora? Explica para nós o que é exatamente regularização fundiária. Olá a todos. Regularização fundiária, ela, como tu disseste, ela está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. O Brasil, ele tem um percentual de irregularidade de pessoas que não têm o seu título de propriedade, que não têm a sua posse garantida, muito grande. E a Procuradoria do Município, por intermédio dos procuradores municipais, tem nas suas atribuições, desde 1994, atuar em nome de terceiros na regularização fundiária. Nós tivemos no Brasil, ao longo dos anos, uma série de leis que foram mudando. Então, no início, nós fazíamos os usucapiões. E isso as pessoas conhecem, sim, né? Sim. Ele fica muito próximo. Doutora Vanesca, relembre para nós, por favor, o que é o usucapião, né? Sim, o usucapião é a forma de reconhecimento da propriedade. Então, muitas pessoas têm, o município fazia muitos investimentos, sobretudo em áreas de maior vulnerabilidade social, né, de maior baixa renda. Então, fazia obras de infraestrutura, saneamento, colocava asfalto, esgoto, e a titulação não estava em nome das pessoas. As pessoas muitas vezes adquiriam com o contrato de compra e venda, as várias formas, e não tinham a sua matrícula, o seu registro de propriedade. E isso causa uma insegurança na posse. Então, os dados internacionais faziam com que os poderes públicos passassem a se preocupar isso para além daquela questão entre os indivíduos, que não têm o reconhecimento da sua propriedade, mas como uma preocupação coletiva. E isso fez com que a Procuradoria, os procuradores aumentassem as suas atribuições, e desde 94 nós representamos terceiros nessas ações judiciais. Houve uma evolução desse processo todo, né? No Brasil nós tivemos o Estatuto da Cidade em 2002, depois a Lei do Minha Casa Minha Vida, com todo um capítulo da regularização fundiária, que é a Lei 11.977, e agora mais recentemente a Lei 13.465, que permite a tutela coletiva disso. O que é a tutela coletiva? A tutela coletiva é quando a gente deixa de representar individualmente as pessoas e representa o conjunto. Então eu não atendo a Cristina ou o João, só o Marcelo, eu atendo o Marcelo, o João e a Cristina, que moram numa mesma comunidade. Entendi. E assim é que nós trabalhamos hoje, com comunidades. Já ajuizamos desde 2002, a partir do Estatuto da Cidade, foram se desenvolvendo outros mecanismos, o mecanismo do mora ilegal, e nós trabalhamos para ter as matrículas das pessoas. Então, o que é a regularização fundiária? A regularização fundiária é quando há a formalização, a inserção na vida civil dessas pessoas que estavam à margem da sociedade. Elas podem passar a ter um financiamento para melhorar a sua casa própria, né, para construir um banheiro, para fazer melhorias, investimentos, ela pode deixar para terceiros. Tá? Significa tomar posse do seu imóvel, de fato e de direito, significa ter a proteção jurídica desta posse.
Ninguém mais vai poder chegar lá e ajuizar uma reintegração de posse, afastar as pessoas daquele local. E isso acontece em Porto Alegre hoje? Muito. Nós temos toda uma mobilização no Sejusc, por exemplo, que é o Centro de Justiça, que faz as conciliações. Essa semana mesmo, eu estive participando de uma audiência que tinha mais de 200 pessoas. As pessoas queriam adquirir o lugar que eles estavam morando, mas precisa todo um processo de conciliação, um processo de aproximação entre os proprietários e aquelas pessoas que estavam ali. Nós temos um percentual de irregularidade em torno de 20%. Só neste ano, a PARF vai chegar a 3 mil títulos de propriedade dessas situações. Porque elas são desde pessoas que ocupam áreas até pessoas que não tiveram o reconhecimento jurídico da sua posse. Compraram, mas esse contrato não foi levado a registro, né? Famílias que venderam e não puderam, adquiriram e não puderam registrar, utilizaram todas as suas economias. Então, são áreas bem significativas. E se nós formos comparar Porto Alegre com o resto do Brasil, como é que nós estamos? Olha, eu poderia lhe dizer que esse trabalho intenso, ele nos deixa numa situação de demonstrar que é possível fazer, né? Mas em termos de irregularidade, nós temos um percentual menor. Os dados que existiam do Ministério das Cidades, até recentemente, porque não temos mais o Ministério da Cidade formalmente, os dados hoje estão no Ministério da Infraestrutura, davam conta que tem cidades com percentual de 40% de irregularidade. Praticamente Belém, quase Manaus, a metade. São o percentual de irregularidade muito grande. E é um dado que não é só do Brasil, mas é da América Latina, porque ele decorre da forma da apropriação das terras. Que conselhos a senhora daria para quem não está com a situação regularizada ou para quem vai comprar um imóvel ou um terreno, seja o que for, que cuidados ele deveria ter? Assim, de uma forma bem linear para que as pessoas entendam, porque muitas vezes não se faz ou por problema de dinheiro, mas também às vezes porque é só um registro, né? Claro, as pessoas não dão o devido valor à sua própria segurança. Não se está se falando de um sapato, de um brinco, nós estamos falando de um imóvel que muitas vezes é o que tem de mais valioso em termos materiais das famílias, né? Claro, quando a gente está falando do imóvel, é de onde a pessoa mora, da sua raiz, é do seu espaço de proteção e de desenvolvimento das suas, com certeza, das suas funções. Então, a moradia não é a tradução só de algo que tu adquire, é de algo onde tu te desenvolve como pessoa digna. Com certeza. Né? Então, no momento de adquirir, é importante verificar no registro de imóveis se realmente há o título. Então, né? Primeiro passo, dar uma investigada no registro de imóveis. Isso não tem custo, né, doutora? Não, é possível saber da existência, se é regular ou não. Passo número 1. Isso. E se é irregular, né, e se já sabe, as pessoas já sabem que não tem o seu título de propriedade, é importante se organizar como no grupo social, não individualmente, para buscar os seus direitos, né, para buscar esses projetos que hoje existem de tutela coletiva. Eles são conhecidos como o More Legal, como a REURB, como a legitimação da posse. São vários instrumentos jurídicos que atribuem o título de propriedade a essas pessoas que historicamente não tiveram essa possibilidade. E as pessoas que querem buscar maiores informações ou mesmo regularizar, tem algum site, algum telefone que elas possam entrar em contato? Sim, elas podem entrar em contato pelo telefone 3289-1485, é a Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária, e perguntar se já tem algo em andamento, porque tem muitas comunidades que já têm. Esses processos são processos longos, né, demorados, porque eles fazem o reconhecimento da propriedade. Então, ela tem uma série de cuidados jurídicos que é a função dos procuradores municipais. Então, muitas vezes, as pessoas nem sabem que está em andamento,
né, esses processos respectivos. E atualmente nós temos, com a evolução de todos esses instrumentos, o reconhecimento dessa propriedade se dá no âmbito administrativo, né, o que faz com que a função dos procuradores municipais tenha uma relevância maior na segurança jurídica. Tá aí uma outra super dica do Pergunta e Resposta. Muito obrigada, doutora. A senhora conseguiu traduzir para nós de uma forma fácil um aspecto tão importante, né? Então, cuida bem do seu imóvel. Muito obrigada. E agora, na sequência, perguntas em tons de rosa, porque nós fazemos as perguntas para que você tenha a melhor resposta. Fica com a gente. Olá, aqui mais um Perguntas em Tons de Rosa para você. A pauta de hoje fala sobre relacionamento empresarial. O papo promete, fica de olho que você quer saber de coisas bastante interessantes. A entrevista é com o gerente comercial Rui Ronaldo Nunes da Rosa, conhecido aqui na Zona Sul por Rui Ronaldo, e sabe tudo desse bairro mágico de Porto Alegre. E como sempre, o nosso tom cultural musical do programa, os Wanders, sempre nos acompanhando no Tom de Rosa. Rui, vou te fazer uma pergunta que eu vinha para cá pensando, apesar dessa incrível valorização da Zona Sul, todo mundo quer morar na Zona Sul de Porto Alegre, vou te fazer uma pergunta. Ainda vale a pena comprar imóvel aqui? Vale muito a pena, vale muito a pena. Eu acho que hoje o mercado está se ajustando, né? Tanta questão de valorização, né? O imóvel se ajustou em valor, está ajustando, e o próprio comprador, né? Ele está muito mais esperto, ele sabe mais o que ele está comprando. E hoje o que se busca na Zona Sul, que a gente tem muito ainda, é qualidade de vida. Qualidade de vida, para tu criar teus filhos dentro de um condomínio, que te dá uma segurança. Respirar, eu tô aqui, tô me sentindo na praia. Aquela velha história, tá na contota aqui. A velha história de antigamente, de ver teus filhos na rua, correndo, andando de bicicleta. Maravilha. E a gente consegue isso hoje aqui na Zona Sul ainda. É verdade, eu até tô pensando em sair do bairro onde eu moro, lá no Menino Deus, e vir para a Zona Sul. E como sempre, vai ser muito bem recebido aqui na Zona Sul. Direto aqui com a contota. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que deve acontecer com muita frequência. Tem aquele pessoal que olha um imóvel, olha outro. Bom, tem na sua lista de visitações 500 imóveis. O que tu sente? Isso é um desafio para nós, para a nossa equipe. É um desafio porque ele está numa situação, ele tem uma necessidade. E parte de nós identificar a necessidade, o que realmente ele está buscando, para colocar ele na melhor situação possível. Seja locação ou venda, a gente aluga pela necessidade do cliente, né? A gente tem essa diferença. Eu não quero só fazer mais um negócio. Não é uma transação e só fazer mais uma venda. A gente impacta de uma maneira boa na vida da pessoa, né? Até porque a compra do imóvel não é a compra de um computador, né? Não gostou, vai lá e troca. Então a gente tenta, são princípios nossos, né? Da Condota. A melhor oferta, da melhor maneira possível, sem colocar o cliente em risco, principalmente, né? A gente estava conversando antes. Sim. Explica para os nossos amigos. São situações. O que é área de risco no imóvel? Um exemplo é o cliente vendeu o imóvel e precisa entregar e o prazo, comprar. Tem um prazo. A gente não coloca ele numa situação de risco. Eu não assino um contrato dizendo que ele tem que me entregar o imóvel em 30 dias. Porque não é, a gente não faz uma compra desse tipo em 30 dias. Sem dúvida. Então a gente adequa da melhor maneira nas duas partes para ficar confortável para todo mundo. E não gerar um desgaste depois, né? Porque a compra tem que ser um processo bom,
no início, meio prazeroso, né? Para as duas partes, né? Seguro. Rui, de quem você compraria um imóvel? Eu compraria da imobiliária Condota. Isso não é uma propaganda, Não isso é uma propaganda, entrevista, não é uma propaganda. indicação, viu? Indicação. E por que tu compraria da Condota? Porque a gente tem um compromisso, né? A gente tem um objetivo que nós e nossa equipe, a diretoria, tudo, pensa, não é só uma venda, é um comprometimento com o negócio, é uma clareza no negócio, então isso nos dá uma satisfação muito grande. O que a gente busca? É um impacto na vida da pessoa. Um bom impacto. Um bom impacto, a melhor maneira possível, o melhor negócio possível, sendo feito com transparência e agilidade. E é mais difícil tu vender um imóvel para homens ou para mulheres? Isso a experiência nos diz, né? Os nossos corretores também sabem. A gente mostra para o casal, deixa o homem achar que ele que decide, mas quem decide é a esposa. Olha aí, amiga, você tá com todo o poder. A gente já sabe que 99% da decisão é da esposa. 99% da decisão de compra da mulher? Mas que incrível! Olha como é uma cultura e a gente vem trabalhando e vem satisfazendo o casal assim, nessa jogada de relacionamento, né? Isso. Rui, tem algum investimento? Todo mundo fala sobre a mítica e a mágica da Zona Sul. Dá uma dica para quem nos ouve, assim, se tem um investimento que seja rentável para quem vai comprar. Hoje a gente está em dias de fazer um lançamento que é um condomínio pequeno, tá? Mas fica muito perto do rio, ali em Ipanema. Então o custo-benefício desse empreendimento vai ser muito bom. O empreendimento de? O empreendimento são pequenas, são 8 casas. Casas, é um condomínio. Condomínio de casas, com um custo-benefício muito bom. Esse é o primeiro condomínio que a gente lança, assim, com uma parceria de um construtor reconhecido aqui na região. Como é o nome do condomínio? Biagio. Não, o nome do condomínio? Bandeira. Tá aí, ó, tons de rosa. Isso, Bandeira, ele é um construtor mais focado ali para a Zona Sul, né? E é um parceiro nosso aí de anos, como proprietário, e agora a gente está pegando aí um lançamento do empreendimento dele. Olha que beleza. beleza. E vai fazer sucesso. Fica aí a dica do Tons de Rosa para você visitar a Condota. Isso. E faça uma visita no Bandeiras, Ipanema, Zona Sul, pertinho do Guaíba, tudo de bom. Mas passou tão ligeiro, né? Rápido, né? Nossa! E Rui, obrigadíssimo pelas dicas. Eu que dicas. agradeço, um enorme prazer aí estar contigo aqui. Muito obrigada. E convido a todos para vir conhecer a loja nova que a gente fez com muito carinho. E tá linda! Para receber os clientes da melhor maneira possível sempre. E mesmo que a pessoa não esteja assim, é disposta a comprar um imóvel, vem tomar um cafezinho e fazer um bom negócio. Nosso café é muito famoso e os negócios também são muito bem feitos. Mas não me ofereceram aí no café. Obrigada, gente, pela companhia. Muito obrigado. Um beijo, tom de rosa. E antes disso, fica de olho no detalhe da Magras Prédio Belas. Vale a pena. Tchau. Oi pessoal, hoje eu vim aqui trazer algumas dicas de substituições saudáveis para o dia a dia de vocês. Então que tal começar a trocar farinha branca por cereais e farelos integrais? Além disso, substituir óleos refinados por gorduras boas como oleaginosas e o azeite de oliva. Temperos prontos por temperos naturais como ervas desidratadas. E alimentos industrializados por mais frutas, legumes e vegetais. Além disso, é muito importante se manter hidratado, mesmo no inverno. Por isso, carregue sempre consigo uma garrafinha de água. E procure evitar passar longos períodos sem se alimentar, procurando comer de 3 em 3 horas, levando lanchinhos saudáveis na bolsa. Por isso, nós, aqui da Magras Praia de Belas, pertinho do shopping, temos as melhores soluções para vocês. Até a próxima! Então, pergunta e resposta, retornando para você com um tema que vai lhe fazer sorrir. A saúde da boca. Afinal, é por onde começa
a saúde do corpo, do organismo todo, não é? Doutora Mari Stella Kenner, tá certa? Isso, a pronúncia, doutora? Isso, é de origem alemã mesmo, Maristela Kenner. Isso. Então, a doutora Maristela, ela é gerente de saúde do Serviço Social do Comércio, o nosso SESC, que tem nos proporcionado tantos momentos agradáveis e ligados à área da saúde, né? Esse verão, eu estava comentando, antes de nós começarmos a gravar, que na praia, o Estação Saúde, doutora, estava sensacional, com atividades para pessoas de mais idade, para nós mais jovens e para as crianças, assim. Então são aqueles momentos na beira da praia que a gente fica por motivos culturais, por motivos de saúde e de muito alto astral. Parabéns, doutora. Muito obrigada. Por favor, vamos falar hoje sobre esse projeto de odontomóvel. Como é que é a odontologia caminhando? Isso. Na verdade, as unidades móveis do SESC, que a gente chama de OdontoSesc, elas existem no Brasil desde 1999. Desde 1999. Isso. Hoje são mais de 60 unidades em todo o país e o Rio Grande do Sul tem o privilégio de ter 6 unidades em funcionamento. Então, na realidade, a estratégia do SESC em relação à odontologia nessas unidades móveis é a ampliação do acesso através da itinerância. Ou seja, a gente consegue ir onde as pessoas mais precisam através de uma estrutura móvel completamente equipada, com consultórios, sala de esterilização, raio-x. Sala de esterilização, raio-x. Então, quer dizer que pode fazer os procedimentos básicos completos. A gente faz a clínica geral completa, incluindo cirurgias, tratamentos de canal, né, porque assim, procedimentos que a gente consegue fazer dentro da estrutura de um ambulatório com 4 cadeiras funcionando. A senhora disse que o odontomóvel é itinerante, mas para onde ele anda? Por onde ele vai? Existe uma sequência, uma lógica de onde essa unidade móvel vai? Elas são parcerias que a gente faz com estruturas de saúde, então as secretarias de saúde de municípios, ou também a gente atende a grandes empresas do comércio de bens e serviços. Então, das 6 unidades, a gente tem 3 hoje no interior e 3 atendendo Porto Alegre. Uma delas iniciou no início agora de setembro uma parceria com a Secretaria de Saúde de Porto Alegre para atendimento da Vila Cruzeiro, Cruzeiro do Sul e Vila Tronco. Então, através da referência dos postos de saúde, nós atendemos essa população. Outra unidade, por exemplo, atende a rede Zafari de supermercados, então uma grande parcela de comerciários, né, estão na Grande Porto Alegre. Então a gente entende que atendendo a Porto Alegre, a região metropolitana, a gente está atendendo também ao nosso público, né, e a comunidade que também acaba acessando esse serviço. Como é que funciona, assim, eles são estimulados a procurarem um atendimento odontológico? Ou como é que funciona? É uma parceria com os RHs das empresas. Os RHs isso, que facilitam, porque aí o fato da unidade estar dentro da empresa facilita o acesso, né, no horário, né, no ambiente próximo ao trabalho, né, diminui o tempo também de espera para um procedimento, então acaba facilitando e ampliando o acesso. Doutora Mari, e também desmistifica aquele medo que as pessoas com mais idade ainda têm, aquele imaginário que ir no dentista dói, vai doer se não for um dentista. E se experimentou uma dor de dente, não queira ter ideia do que dói, né, doutora? Isso. Na realidade, a odontologia hoje, ela é muito mais fácil, né, para uma criança que começa, mas a gente ainda tem uma geração que sofreu ainda muito, né, com a odontologia. Então a gente busca também num ambiente coletivo, num ambiente onde a gente trabalha também a questão educativa, né, o que você deve fazer também para manter a sua saúde. Seria mais então a nível, seria também a nível de prevenção de doenças? Na realidade todo o nosso trabalho, toda a nossa ação dentro da saúde, ela tem o foco educativo, né, digamos assim que dentro desse propósito de cuidar das pessoas, a ação educativa, ela permanece sempre junto. Claro que a gente vai dar o atendimento curativo, a restauração, a extração, a reabilitação que ele precisa, mas o procedimento, ele é uma parte do tratamento, né? A gente restabelece saúde quando a gente entende as causas que levaram a isso e de que forma você faz, mudando um hábito de higiene, de alimentação, né?
de que forma a gente faz para continuar mantendo essa saúde, para sair desse ciclo só de uma restauração de doença. Na realidade, a nossa proposta de valor é promover saúde através de construção de escolhas saudáveis. E quando a gente fala de saúde bucal, a gente está falando de prevenção em saúde, né? Tem até um ditado, né, doutora Mari, que diz que se a doença custa caro, saúde não tem preço. É verdade. Então... E o outro ditado que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, na realidade, assim, a gente sabe. Com certeza. Isso, como gestora, a gente sabe. Prevenir é mais... muito mais fácil. Tem menos custo e é muito mais efetivo em relação à saúde, né? E a gente trata também aqui de levar informação, de levar conhecimento às pessoas, porque uma parte da saúde é você ter a autonomia no seu cuidado, né? E isso basicamente é uma informação. Como é que eu posso escovar melhor meus dentes? Falando de uma coisa simples aqui. Se você trata de nutrição, quais são as escolhas alimentares melhores para mim, né? Se eu falo de atividade física, como eu posso fazer de uma forma simples uma atividade física diária? Então são coisas muito simples, muito fáceis de fazer, mas que muitas vezes a pessoa não tem o acesso à informação. Sim, desconhece o que passa batido. Não tem o estímulo, não tem a pessoa que pode ajudar a dizer como fazer, como inserir numa atividade de vida diária essas rotinas. A gente sabe, pra gente mesmo enquanto adulto, como é difícil mudar um hábito, né? Qualquer que seja. Então, a gente se entende, enquanto profissional de saúde, antes de qualquer coisa, um educador, né? Na realidade, nós somos todos educadores. Se a gente não consegue transmitir o nosso conhecimento para o nosso paciente, está faltando uma parte, né? A gente vai tratar, mas a gente não vai conseguir fazer ele ter autonomia no seu cuidado. Doutora Mari, dentre os procedimentos que são realizados nessas unidades móveis, tem algum mais recorrente? Nós temos hoje 8 unidades móveis, são 6 de odontologia, que a gente está tratando aqui falando de saúde bucal, e nós temos 2 que são de saúde preventiva, que a gente trata também doenças que são crônicas, que são impactantes, né? E a gente tenta fazer prevenção através do diagnóstico precoce, então, que são as consultas oftalmológicas, falando de prevenção à visão, a mamografia para prevenção do câncer. Consegue fazer a mamografia? Sim, não? Nós temos 2 unidades móveis que são de saúde preventiva, que tem mamógrafo, com sala de oftalmologia, né, um consultório oftalmológico, ultrassonografia, então a gente faz prevenção a câncer de mama, de colo de útero, de próstata, né? Então, na realidade, a gente consegue fazer muito falando, digamos assim, dando o acesso ou ampliando o acesso e tratando precocemente, ou diagnosticando precocemente, né? Claro. Porque um diagnóstico precoce, ele vai possibilitar uma cura mais efetiva, né? As chances de cura. Até possibilidades reais de cura, né? E também a pessoa não sofrer tanto, né, doutora? Sim. Há um tratamento, né, mais fácil ou uma chance ampliada de cura, né? Então, na realidade, essas 2 unidades móveis de saúde, elas também trabalham com parcerias com secretarias de saúde. A gente tem uma que vai iniciar um atendimento em Canoas agora, a partir da próxima semana, com essa finalidade. Na realidade, a gente vem como uma forma de somar esforços às redes de saúde existentes, sejam de saúde bucal, sejam de saúde integral, nos municípios que a gente passa ou nas empresas que a gente consegue visitar, né, para que a gente consiga contribuir nessa rede de saúde e facilitando o acesso, ampliando o diagnóstico, né, e auxiliando de fato a toda a comunidade, né, a acessar a saúde. Entendo. Doutora Maria, esse projeto Sorrindo para o Futuro, explica para nós. A gente falava sobre a questão de hábitos, né? Então, sim, o que é o Sorrindo para o Futuro? Sorrindo para o Futuro é uma rede que envolve o SESC, Secretarias de Educação e de Saúde de 200 municípios. 200 municípios gaúchos, praticamente a metade. Isso, em torno de 200 mil crianças, do nível A ao 5º ano do ensino fundamental, tratando de construção de hábitos saudáveis. Então, a gente estimula a escovação diária na escola, a alimentação saudável na escola, a atividade física, dentro dessa que a gente considera um ambiente privilegiado de saúde, que é a escola, porque a gente sabe que a criança, ela está
construindo e ela vai multiplicar sensibilizar para família. fora. A família vai acabar, então envolve a rede escolar, envolve a rede familiar, né? Hoje a gente tem excelentes resultados em relação à manutenção e à melhoria de saúde bucal das crianças que são acompanhadas pelo projeto. Está aí o SESC formando um novo cidadão brasileiro e, no nosso caso, um novo cidadão gaúcho e uma cidadã gaúcha. Parabéns, doutora. O SESC sempre de parabéns. É uma das instituições de ponta no Rio Grande do Sul quando se fala de qualidade e estilo de vida. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Vamos ficando por aqui, porque o Dilma está nervoso, nos acenando ali, para encerrar o programa. Então, a todos, uma excelente semana. Tchau.